Olá, crianças, tudo bem? Hoje a tia Sara vem com uma aula da disciplina de matemática. Nessa aula, iremos falar de transformação de unidade de medida de capacidade. É isso mesmo, unidade de medida de capacidade. Ah, tia Sara, nós vamos falar de transformação de novo? Sim, é um conteúdo muito importante e que nós precisamos assimilar. Como nós já falamos de transformação de unidade de medida de comprimento, de massa, agora só falta falar de capacidade. E o raciocínio é o mesmo para todas elas, mas nós precisamos memorizar as unidades de medidas principais e a colocação dela. Como, por exemplo, na unidade de medida de capacidade, o litro e o mililitro é a unidade que nós mais utilizamos. Quanto equivale 1 litro em mililitro? Cada 1 litro são 1000 mililitros. Então, isso precisa estar bem entendido e memorizado por nós. Existem as outras unidades de medidas de capacidade, mas nós não utilizamos com constância. Acompanhe aí com a tia Sara a explicação dessa transformação de unidade de medida. Como ela é fácil. E eu tenho certeza que vocês já estão ficando craque em transformar unidades de medida. Acompanhe aí comigo agora o quadro de unidade de medida de capacidade. Aqui nós temos as unidades. Sempre quando eu vou mudar de unidade neste sentido, nós vamos multiplicar. E no sentido contrário, nós vamos fazer a operação contrária da multiplicação, que é a divisão. Então, a cada casa que nós avançamos, nós vamos multiplicar por 10. E quando vamos no sentido contrário, cada casa que nós avançamos, nós dividimos por 10. Nós já aprendemos que o litro é a unidade fundamental, que é da onde parte todas as outras unidades de medida de capacidade. Então, nós temos aqui o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o litro, decilitro, centilitro e mililitro. Os principais e os que nós mais utilizamos no nosso dia a dia é o litro e o mililitro, que nós conhecemos como ml por causa de sua sigla. Vamos agora para alguns exemplos de transformação de unidade de medida. Olha lá, eu tenho 5,76 litros e quero passar para ml. Então, vamos usar o nosso quadro aqui. Aonde está a vírgula é a unidade de medida que está sendo mencionado. Então, vai ficar a escrita assim. E eu quero passar para ml, então eu quero chegar até aqui. Cada casa que eu vou avançar nessa direção, eu vou ter que multiplicar por 10. E cada multiplicação, a minha vírgula vai andar uma casa, porque é a regra da multiplicação de números decimais por 10. Então, vamos lá. Aqui a minha vírgula vai andar uma casa, outra casa, vai chegar aqui. Mas aqui, tia Sara, eu não tenho nenhum número. O que eu faço? Eu completo com 0. Logo, tudo que está à esquerda da vírgula é um número inteiro. Então, neste caso, eu não preciso escrever o que está depois da vírgula e nem a vírgula.
Porque depois da vírgula eu não tenho nada, então quer dizer que eu só tenho um número inteiro. 5,76 litros é a mesma coisa de 5.760 ml. Quando eu vou passar aqui de 85 ml para litro, quanto que vai ficar? Olha lá, quando eu falo 85 ml, o meu último algarismo está na unidade de medida que foi mencionado. Então, o meu 5 vai estar aqui e o meu 8 aqui. Eu quero chegar até litro, então eu estou andando neste sentido. As casas serão colocadas nesse sentido. Isso quer dizer que eu vou dividir. Quando eu divido, eu ando nesse sentido. Para cada casa que eu andar, eu vou dividir por 10. E, consequentemente, a minha vírgula vai andar uma casa. Eu quero chegar com a minha vírgula até aqui, então ela vai andar uma casa, 2 casas, 3 casas. Cheguei. E aí, o que eu faço? Eu completo com zeros. 85 ml, então, é a mesma coisa de 0,085 litros. Percebam que aqui nós fizemos a operação contrária. Quando eu passei de litro para ml, eu multipliquei. Por quanto? 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, eu multipliquei por 1000. Quando eu passei de ml para litro, eu fiz a operação inversa, eu fui no sentido contrário. Então, eu dividi pela mesma quantidade, por 1000. Agora, o nosso próximo exemplo fala de 9 quilolitro para passar para litro. Então, 9 quilolitro é aqui. A minha vírgula está junto com a unidade de medida mencionada, mesmo que aqui não mostre vírgula. O que é um número inteiro? Não tem nenhum número após a vírgula, por isso não foi colocado a vírgula. Mas essa vírgula, ela existe. A separação do inteiro para os números decimais. Então, eu tenho que andar com a minha vírgula para a direita. Por quê? Porque eu vou andar nesse sentido e eu vou multiplicar por 10. Logo, a minha vírgula sai daqui, vai vir aqui, aqui e cheguei no litro. O que eu faço com as casas vazias? Eu completo com 0. Ah, tia Sara, existe uma outra forma de fazer? Existe. Olha lá, para mim fazer de uma outra forma, eu vou saber quantas vezes vai ser multiplicado até chegar no litro. Então, 1 vezes 10 são 10, 10 vezes 10 são 100, 100 vezes 10 são 1000. Aí, eu sei que de quilolitro para litro, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, quando eu vou passar 9 quilolitros para litro, eu vou multiplicar 9 por 1000. Por quê? Porque cada 1 quilolitro equivale a 1000 litros. Então, eu vou pegar 1000 e multiplicar por 9. Logo, eu vou achar 9.000. Então, 9 quilolitros transformados para litros são 9.000 litros. Você pode estar fazendo das duas formas, mas para isso é necessário memorizar quantas vezes eu tenho que multiplicar para chegar até a casa desejada. Vamos para o nosso próximo exemplo. 35 centilitros, vamos passar para litro. Então, aqui é onde eu coloco o meu último número, o meu último algarismo estará no centilitro, logo a minha vírgula também estará lá. Então, são 35, ficará assim. Eu tenho que chegar até litro. Que operação eu vou ter que fazer aqui? Multiplicação ou divisão? Ah, eu estou indo nesse sentido, porque o litro está aqui. Então, eu estou indo de centilitro para litro. Logo, eu vou fazer a operação de divisão.
Para cada casa, eu divido por 10 e, consequentemente, para cada divisão por 10, a minha vírgula anda uma casa. Então, a minha vírgula vai sair daqui e vai chegar aqui. Ela chegando aqui, eu vou completar com 0. Então, 35 centilitros equivale a 0,35 litros. Observe aqui comigo. Quando eu fui de quilolitro para litro, eu multipliquei por 1000. E quando eu fui de centilitro para litro, eu andei só 2 casas, então eu dividi por 100. Nós precisamos estar sempre atentos quando for multiplicação ou divisão. Precisamos também estar atentos à posição da unidade de medida, para saber se eu vou fazer a operação por 1000, por 100 ou por 10. Agora, vamos para os nossos exercícios. Fique atento a cada explicação que a tia Sara vai te dar aí, porque em várias situações você vai precisar transformar de uma unidade de medida para outra. Porém, há situações em que você não irá precisar transformar, mas você precisará fazer outros cálculos. Acompanhe aí comigo a explicação dos exercícios das páginas 347, 348 e 349. Número 1. Efetue as transformações das unidades de capacidade. Então, como a tia Sara explicou aí para vocês, transformar as unidades é passar de uma unidade para outra. Então, para isso, nós temos que saber em qual posição no quadro de medidas de capacidade essas unidades estão, para a gente saber se a gente multiplica ou divide, se calculamos por 10, por 100 ou por 1000. Número 2. Continue transformando as unidades de capacidade. Na número 2, você vai continuar fazendo a mesma coisa da número 1. Número 3. Transforme em litros. Então, as medidas aí de capacidade, nós temos aí centilitro, mililitro, decilitro. Nós vamos passar todas para litro. Fique atento aí, porque pode ser que precise multiplicar ou dividir. Pode ser que precise fazer essas operações por 10, por 100 ou por 1000. Então, esteja bastante atento e sempre que houver dúvida, busque no vídeo as explicações ou vá no seu livro. Na página anterior tem a explicação. Número 4. Continue efetuando as transformações das unidades de capacidade. Veja o exemplo ao lado. Observe o exemplo que o seu livro te dá. Olha lá, 25 centésimos do litro. Ele também pode ser escrito como número decimal, como nós já aprendemos em conteúdos anteriores. E aí vai ficar 0,25 do litro. De litro para centilitro, eu tenho que multiplicar por 100. Quando eu multiplico, a minha vírgula anda para a direita. Se é por 100, 100 tem 2 zeros, então a minha vírgula irá andar 2 casas para a direita. 1, 2. Por isso, ficou 25 centilitros. Aí, você vai continuar como exemplo. Você vai passar
de fração para número decimal, igual está aqui, de fração para número decimal, e depois você vai passar para a unidade de medida que está sendo solicitado. Fique sempre atento às unidades de medida, que aí nesses exercícios elas mudam de uma letra para outra. Número 5. Observe as situações. Vocês observaram que a quantidade de suco é a mesma? Todas as crianças estão com a mesma quantidade de suco, 1,2 litros. Porém, eles estão colocando em garrafas de tamanhos diferentes. Logo abaixo da fala das crianças, o seu livro traz uma tabela com o tamanho e as medidas de cada garrafa, as medidas de capacidade de cada garrafa. Tia Sara vai deixar essa tabela bem aqui. Logo embaixo, ele pede no exercício para você determine o valor da soma das capacidades em litro em cada caso abaixo. Então, você vai sempre olhar nesta tabela para você calcular quantos litros tem em cada letra aí. Você vai somar a capacidade de cada garrafa que está aí. E nessa tabela, ele traz quanto cada garrafa carrega, ou seja, qual é a capacidade de cada garrafa. Número 6. 1 litro de uma substância custa R$ 5,20. Quanto pagarei por 5,5 litros dessa substância? Então, pense aí, se 1 litro custa R$ 5,20, quanto vai custar 5,5 litros? Então, você vai pegar esse valor de 1 litro e vai multiplicar por 5,5 litros. E quanto é 5,5 litros, tia Sara? 5,5, porque nós falamos que meio é a metade de 10. Então, a metade é 5. Número 7. Em uma caixa, há 24 frascos de detergente com 750 ml cada um. Quantos litros de detergente estão embalados nessa caixa? Então, você vai calcular aí. Uma caixa tem 24 frascos. Cada frasco tem 750 ml. Então, essa caixa está carregando quantos litros de detergente? Calcule aí. Número 8. Marcelo comprou 6 litros de água de coco para servir aos clientes em sua lanchonete. Se cada copo tem capacidade para 200 ml, quantos copos de água de coco no máximo ele poderá servir? Fique atento que são copos cheios, então todos os copos precisam conter 200 ml. O que você tem que fazer? Lá tá falando que a água de coco são 6 litros e o copo são 200 ml. Então, estão falando de unidades de medidas diferentes. Você vai transformar tudo para a mesma unidade de medidas. Normalmente, a gente usa a unidade de medida que está na pergunta. Na pergunta fala: quantos copos de água de coco no máximo ele poderá servir? Então,
O copo é em ml, então você vai transformar tudo para ml para depois calcular. Não podemos calcular nada com unidades de medidas diferentes. Fique atento, porque em todas as transformações de unidade de medida, tanto a de comprimento como a de massa e agora a de capacidade, elas são feitas da mesma forma. Só muda a sigla, a nomenclatura. Número 9. Para preparar 4 litros de suco de caju, Helena usou 800 ml de suco de caju concentrado e certa quantidade de água. Quantos mililitros de água Helena usou? Olha aí, esse exercício é para você treinar. Então, olha o que você vai ter que fazer neste exercício. Você vai transformar o litro para ml e depois calcular para você achar quanto de água ela colocou. Você já sabe o tanto de suco que deu. Você já sabe a quantidade de suco concentrado que ela usou. Só falta você achar a quantidade de água que ela colocou para chegar até os 4 litros de suco. Então, calcule aí. Primeiro, faça a transformação da unidade de medida. Agora é a sua vez. Realize aí as atividades, tire as dúvidas, reveja o vídeo para cada explicação de exercício e faça com muita atenção. Logo mais a tia Sara vem com a correção. Vamos agora para as nossas correções. Número 1. Efetue as transformações das unidades de capacidade. Então, nós vamos mudar de uma unidade para outra. Letra A. 5 litros para passar para centilitros. Então, se eu estou no litro para passar para centilitro, eu vou multiplicar por quanto? 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Então, eu vou multiplicar por 100. 5 litros multiplicado por 100 são 500. 500 centilitros. Letra B. 17 litros para passar para centilitros. 17 litros para passar para centilitro, eu vou multiplicar por 100. Como a tia Sara já tinha falado aqui, de litro para centilitro eu multiplico por 100. Então, vai ficar 1.700. Letra C. 9 litros passar para centilitros. 9 vezes 100, 900. Então, 900 centilitros. Na letra D, já pede para passar para ml. Então, é de litro para ml. Observe, se aqui é multiplicado por 100, 100 vezes 10, 1000. No ml será multiplicado por 1000. 60 litros para passar para ml será 60 vezes 1000. Então, vamos lá. 60 vezes 1000 é 60.000 ml. Letra E, 8,5 litros. 8,5 litros vai ser 8.500 ml. Porque eu ando com a minha vírgula uma casa para cada zero. 1000 tem 3 zeros, sendo que a vírgula estava no 8. Ele vai andar 3 casas, vai dar 8.500. 32 litros para passar para ml será 32.000 ml. Aqui na letra G, ele já pede para passar para centilitro de novo. Então, é de litro para centilitro. Nós sabemos que é multiplicado por 100. Então, 12,4 litros multiplicado por 100 vai ficar 1.240
centilitros. Na H, pede 0,7 litros multiplicados por 100. Na letra H, pede 0,7 litros para a gente passar para centilitro. Então, é 0,7. Para me passar para centilitro, eu vou andar duas casas. Se a minha vírgula estava aqui, vai andar uma, duas, vai ficar aqui. Então, será 70 centilitros. Letra I, 13 litros para passar para centilitro. 13 vezes 100, 1.300 centilitros. Número 2. Continue transformando as unidades de capacidade. Letra A. 6,7 ml eu vou passar para litro. Então, eu estou no sentido contrário. Então, no lugar de multiplicar, eu vou dividir. Isso mesmo. Então, olha lá. De ml para litro, eu vou dividir por 1.000. Porque se de litro para ml é vezes 1.000, só vai trocar a operação. A quantidade, são 3 casas, vai continuar sendo 1.000. Então, é dividido por 1.000. 6,7 dividido por 1.000 vai dar 0,0067. Letra B. 8,45 decalitros para passar para litros. Então, decalitro, eu estou aqui, eu vou passar para litro, eu vou andar uma casa multiplicado por 10. O valor é 8,45 multiplicado por 10, a minha vírgula vai andar uma casa, então vai ficar 84,5. Letra C. 28,8 hectolitro, passar para decalitro. Então, eu estou em hectolitro, passar para decalitro, eu vou andar uma casa multiplicado por 10, porque eu estou neste sentido. Vai ser 288 decalitros. Letra D. 1,2 hectolitro passado para litro, então de hectolitro para litro, multiplicar por 100. 1,2 decalitro multiplicado por 100 vai ser 120 litros, porque a minha vírgula estava aqui, multiplicado por 100 ela anda duas casas, será 120 litros. 45 decalitros passado para centilitro, de decalitro para centilitro eu vou multiplicar por 1.000. 45 decalitro vezes 1.000 será 45.000 centilitros. Letra F, 59 decilitro para passar para ml. Está em decilitro, passar para ml. Então, eu andei duas casas, logo, eu vou multiplicar por 100, de decilitro para mililitro. 59 multiplicado por 100 irá ficar 5.900 ml. Letra G. 7 quilolitros para passar para litro. Então, eu estou andando nesse sentido. Então, eu vou multiplicar por 1.000. 7 vezes 1.000, 7.000. E a H? H é 0,7 do litro. Vou passar para centilitro. Centilitro eu vou multiplicar por 100. Veja aqui no quadro como que vai ficar. 0,07. Está em litro porque a minha vírgula está no litro. Quando eu vou passar para centilitro, a minha vírgula vai andar duas casas. Logo, a resposta será o 7. Por quê? Que está à minha esquerda da vírgula são os números inteiros. Então, eu não preciso anotar os zeros. Ele pode ser desprezado. E eu não tenho nada à minha direita da vírgula, então fica só o número inteiro 7. 7 o quê? 7 centilitros. Letra I. 63 ml para passar para decalitro. Então, eu vou dividir por quanto? Dividir por 10.000. Olha lá. Esse a tia Sara também vai colocar aqui no quadro para você perceber como que ficará. 63
ml. Então, quer dizer que o meu último algarismo está na casa da ml. Eu quero chegar até o decalitro. 10.000 tem quantos zeros? 10, 100, 1.000, 10.000. Então, tem 4 zeros. Se a minha vírgula está aqui, que é só o número inteiro, então a minha vírgula está aqui, eu vou andar com ela 4 casas. 1, 2, 3, 4. Vai chegar aqui a minha vírgula. O que está sem, as casas que estão sem números, eu completo com 0. Então, 63 ml transformado para decalitro vai ser 0,0063. A número 3 diz assim: transforme em litros. Então, nós vamos passar tudo para litro. 5 centilitros passado para litro. Então, eu estou andando nessa direção, será dividido. Dividido por quanto? Por 100. Então, 5 dividido por 100, a minha vírgula vai andar ao contrário, vai dar 0,5. Porque se a minha vírgula estava aqui no 5 inteiro, ela vai andar 2 casas, 1, 2. Por isso, vai ficar 0,05 litros. Letra B. 7,4 ml passado para litro. Então, de ml para litro, nós estamos andando nessa direção, vai ser dividido. Dividido por quanto? Por 1.000, porque são 3 casas. Vai ficar 0,0074. Porque se a minha vírgula estava aqui, ela vai andar 3 casas, ela vai parar ali. Letra C. 8 ml passado para litros. Então, vai ser da mesma forma. Eu vou sair da ml, chegar no litro, eu vou dividir por 1.000. Dará 0,080. Mas, tia Sara, será que é isso mesmo? Olha lá, vamos pensar comigo aí. Minha vírgula estava aqui no 80, porque era 80 ml. Então, é um número inteiro. Então, eu vou andar 3 casas a minha vírgula. 1, 2, 3. Chegou aqui, eu completei o restante com 0. Letra D. Eu vou passar de 1.000 centilitros para litro. Eu estou aqui nos centilitros, eu vou passar para litro, eu vou dividir. Dividir por quanto? Por 100, porque são só 2 casas. 1.000 dividido por 100 vai dar 10. 10 litros. Letra E. 780 ml para passar para litro. Então, de ml para litro, eu vou dividir por 1.000. Vai ficar 0,780 litros. Minha vírgula estava aqui, andou 3 casas, chegou aqui. Letra F, 0,5 decilitro para passar para litro. De decilitro para litro, eu divido por 10. Era 0,5, irá ficar 0,05, porque a minha vírgula estava aqui, andou uma casa, cheguei aqui. Número 4. Continue efetuando as transformações das unidades de capacidade. Veja o exemplo ao lado. Então, tia Sara já te explicou esse exemplo aí na explicação desse exercício. Vamos fazer a correção dele aqui. 25 décimos do litro. Quando eu saio da fração e passo para número decimal, como que irá ficar? Eu vou pegar o 25 e dividir por 10. Logo, a minha vírgula vai andar uma casa, será 2,5 litros. E eu quero passar 2,5 litros para decilitro. De litro para decilitro, vai andar 2 casas, então será multiplicado por 100. 2,5 multiplicado por 100 vai dar 250 centilitro. Letra B, 5 décimos do quilolitro. Então, 5 décimos será 0,5 em números decimais. Então, 5 décimos do quilolitro para passar para decalitro. Então, de quilolitro para decalitro, eu vou andar 2 casas nessa direção. Então, eu estou multiplicando por 100.
0,5 multiplicado por 100, a minha vírgula vai andar nesta direção. Logo, será 50 decalitros. 125 milésimos do litro será 0,125. De litro passado para ml, daqui para cá, eu vou multiplicar por 1000. Multiplicado por 1000 será 125 ml. Número 5. Observe as situações. Então, nós já observamos essa situação lá na explicação. Tia Sara não vai colocá-la novamente. Logo embaixo está escrito: determine o valor da soma das capacidades em litro em cada caso abaixo. Então, nós temos aí a tabela dizendo qual é a capacidade de cada vidro desse. Nós vamos agora na letra A somar a capacidade desses litros para a gente encontrar. Olha lá, eu tenho 3 vidros de 1,2 litros. Então, vezes 3. Eu tenho também 2 de 600 ml. Então, 600 vezes 2. E eu tenho 2 de 300 ml. Vamos calcular aí. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Tenho uma vírgula, coloco aqui. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. E aqui, 0, 0. 2 vezes 3, 6. Olha lá. Mas aqui e aqui está em ml. E ele pede o resultado em litros. Primeiro eu vou somar essas duas ml para depois eu transformar ela em litro. Já que estão na mesma unidade de medida, eu posso somar as duas. Então, 1.200 mais 600, que 600 é esse? É esse daqui. Eu vou somar 0,081. Deu 1.800 ml. Então, 1.800 ml, para me transformar para litro, a minha vírgula vai andar 3 casas. Então, quando eu transformo isso aqui para litros, vai ficar igual a 1,8 litros. 1,8 é a mesma coisa, gente, de 1,800. Esses zeros aqui, a tia Sara deu uma desprezada nele, mas significa a mesma coisa, porque, olha lá, eu tenho algarismos diferentes de zero até o decilitro. Agora, eu vou pegar esse 1,8 e vou somar com esse para mim dar o resultado. 6 mais 8 são 14, subo 1. 1 mais 3, 4 mais 1, 5. E coloco vírgula embaixo de vírgula. Então, quanto ficou? 5,4 litros. Foi esse o resultado que vocês encontraram? Parabéns! Na letra B, olha o que nós temos. 2 garrafas de 600 ml e 2 garrafas de 300 ml. Então, observe aqui que esses cálculos nós já fizemos eles aqui na letra A. 600 vezes 2 e 300 vezes 2. Nós também já somamos ele. E nós também já transformamos ele em litro. Então, nós já temos o resultado quando nós executamos a letra A. Então, quanto que vai ficar essas ml, essas quantidades em litros? 1,8 litros. Número 6. 1 litro de uma substância custa R$ 5,20. Quanto pagarei por 5,5 litros dessa substância? Então, observe aqui. Se 1 litro custa R$ 5,20, quanto que vai ser 5,5 litros? Eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar por esse.
5 vezes 0, 0. 5 vezes 2 são 10, sobe 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Próximo, eu limpo o meu consultório e coloco a minha plaquinha. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Agora eu somo. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 6 mais 0, 6. 2 mais 6, 8. Nada mais 2, 2. Agora eu tenho que colocar as vírgulas. Então, eu vou contar quantas casas. 1, 2, 3. Eu vou contar 1, 2, 3. Quanto que eu vou pagar? R$ 28,60. Número 7. Em uma caixa há 24 frascos de detergente com 750 ml cada um. Quantos litros de detergente estão embalados nesta caixa? Então, vamos observar aqui. Eu tenho 24 frascos de 750 ml. Ele quer saber quantos litros estão embalados. Primeiro, eu tenho que saber quantos litros tem no total, porque aqui é 750 ml cada detergente, mas se eu tenho 24, então eu vou multiplicar os 750 por 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7, 28, mais 2 são 30. Limpo o meu consultório e coloco a minha plaquinha. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5 são 10. 2 vezes 7 são 14, mais 1, 15. Agora, eu somo 0, 0, 0. 3 mais 5, 8. Nada mais 1, 1. Então, ficou 18.000 ml. Para mim passar ele para litro, vamos escrever aqui, 18.000 ml. Eu quero passar para litro. A minha casa vai andar 3 posições. 1, 2, 3. Então, vai ficar quantos litros? 18 litros. Porque eu não tenho nenhum número diferente de 0 depois da vírgula. Então, eu posso desprezar esses zeros e escrever só o inteiro. Número 8. Marcelo comprou 6 litros de água de coco para servir aos clientes em sua lanchonete. Se cada copo tem capacidade para 200 ml, quantos copos de água de coco no máximo ele poderá servir? Então, vamos pensar aqui com a tia Sá. Ele tem 6 litros de água de coco e cada copo cabe 200 ml. Ele quer saber quantos copos vai dar esses 6 litros de água de coco. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses 6 litros por ml. Porque já que ele quer o resultado de quantos copos, os copos estão em ml, então eu vou transformar isso aqui para ml para eu conseguir achar o meu resultado, eu conseguir calcular, porque eu só posso calcular se estiverem na mesma unidade de medida. Olha lá, de 6 litros para passar para ml, então de litro para ml eu vou multiplicar por 1.000. 6 vezes 1.000 vai ser igual a 6.000 ml. Agora eu consigo calcular. Como que eu vou fazer o meu cálculo? Eu vou pegar esses 6.000 e vou dividir por 200, que é a quantidade que cabe em cada copo, para me descobrir quantos copos dá aqui. Olha lá. Como que eu faço? Eu posso simplificar. A tia Sara te ensinou a simplificar. Eu vou cortar um 0 de cada lado. Quanto que ficou para mim calcular? 60 dividido por 2. Eu pego o meu primeiro número, 6, me dividir por 2. 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu subtraio. Eu tenho aqui outro número, mas é 0. 0 aqui não daria para me continuar a minha conta. Então, o que acontece com esse 0? Ele vai direto para o quociente. Quantos copos nós encontramos? 30 copos. Será esse o seu resultado. Número 9.
Para preparar 4 litros de suco de caju, Helena usou 800 ml de suco de caju concentrado e certa quantidade de água. Quantos mililitros de água Helena usou? Então, vamos pensar aí com a tia Sara. 4 litros é o suco pronto. Ela usou 800 ml de suco concentrado e o restante de água para chegar nesses 4 litros. Ele quer saber quanto que foi só a quantidade de água. E ele quer saber em mililitros. Mililitros é ml, então esses dois estão na mesma unidade de medida. O que eu tenho que fazer com esse? Transformar para a mesma unidade de medida para mim conseguir calcular. 4 litros para passar para ml, eu vou multiplicar por 1000. 4 multiplicado por 1000 será 4.000 ml. Agora, eu tenho que tirar desses 4.000 ml 800 ml. Assim, eu vou encontrar o restante, que é a água. Olha lá, vamos calcular aí com a tia Sara. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 8 eu não posso, então eu vou pegar emprestado. Vai ficar 10 menos 8. 10 menos 8 são 2. 3 menos nada, 3. Então, quantas ml ela colocou de água? 3.200 ml. E assim nós terminamos a mais uma aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.